Vejo muita gente dizendo que Bolsonaro resiste no cargo enquanto ele implementar a agenda liberal de Paulo Guedes. Eu vejo essa afirmação como uma simplificação. Vamos ver, no caso, a reforma da Previdência. Houve uma proposição que saiu de dentro do Poder Executivo para a reforma da Previdência. O que o Congresso fez? Ele aprovou a reforma da Previdência tal como enviada pelo Poder Executivo? Não. Ele, na verdade, o Congresso, a reforma da Previdência aprovada foi a reforma da Previdência que o Centrão quis. O Centrão foi o grande fiador da reforma da Previdência. Por exemplo, a aposentadoria rural que se desejava mexer, o governo desejava mexer, não conseguiu, abono salarial e diversas outras coisas. E uma coisa importante que Paulo Guedes falava muito, que era a questão da capitalização da Previdência, fazer um regime de capitalização. Aquilo ali sequer foi discutido. Então a agenda foi a agenda do Congresso. Aí alguém pode se perguntar, bom, mas se o Congresso decidiu aprovar essa reforma da Previdência, então o Congresso é liberal? Não necessariamente. A principal razão que moveu os deputados... Veja só, qual é o clima na Câmara dos Deputados? Eu converso com deputados de todos os partidos. Qual é o clima desde o início do ano, desde o governo Temer, né? Qual é o clima na Câmara dos Deputados? É que o governo tem pouco recurso, o governo não tem dinheiro. Então é preciso fazer alguma coisa para permitir o governo respirar em termos de recursos. E aí os deputados, a questão da reforma da Previdência, com a redução da arrecadação do Brasil por conta da recessão, ela veio à tona a dificuldade, de uma maneira muito eloquente, a dificuldade de se financiar a Previdência. Eu não estou com isso defendendo a reforma que foi aprovada, eu estou com isso simplesmente afirmando, é fato, é uma questão de fato, tá, que a mudança da pirâmide etária, veja, no Brasil eu conheço inúmeras pessoas que se aposentaram com 50 anos, 52, 53, 55, 56 anos, e não são pessoas que trabalhavam no sol a pino, trabalho manual ou trabalho agrícola, pessoas, funcionários públicos, pessoas que trabalharam a vida inteira no escritório, advogados do setor público que se aposentaram, pessoas que trabalham na Receita. Eu tenho um conhecido, ele se aposentou agora faz pouco tempo, com 50 e poucos anos. Advogado, trabalhando na Receita, como servidor público não podia ter a OAB, se aposentou, agora tem um salário integral e vai tirar a OAB dele e vai começar a advogar. Então vai ter duas rendas altas, tendo se aposentado muito recentemente. Então esse sistema, quando você agrega todo esse sistema sem idade mínima, fica muito difícil de sustentar financeiramente o sistema. É fato. Lula fez uma reforma da Previdência, Dilma regulamentou. No governo Dilma se debatia uma reforma da Previdência, se debatia com os sindicatos. Houve talvez uma iniciativa lenta com relação à reforma debatida na época. Depois o governo Temer tentou encaminhar uma reforma da Previdência. Veja, é um tema sensível, não existe reforma da Previdência que seja popular. Toda e qualquer reforma da Previdência no Brasil, dentro de um governo de esquerda, um governo de direita, fora do Brasil, num governo de esquerda, num governo de direita, é uma reforma que ou vai fazer a pessoa trabalhar mais tempo, ou vai fazer as pessoas contribuírem mais, ou vai reduzir o que ela vai receber depois de aposentada, ou todas essas coisas juntas. É muito difícil se chegar a uma reforma da Previdência que não permita, que não faça nada disso. Eu vejo muita gente dizendo, olha, não deveria ter sido feita reforma nenhuma. Mas as pessoas estão vivendo mais e vivendo mais com mais saúde. Tá? Então é só um tema que é um tema que não necessariamente é um tema liberal, é um tema que tem a ver com os fatos. Talvez não a reforma que tiver feita, é a reforma que espelha a correlação de forças da Câmara dos Deputados. Se as pessoas que são de esquerda, que estão militando fortemente da esquerda, desejam ou desejavam a reforma pela esquerda da Previdência, uma reforma da Previdência pela esquerda, teria que ter sido iniciativa do Poder Executivo de um governo de esquerda ou
de um Congresso que tivesse a maioria de esquerda, ou uma maioria de esquerda que fosse capaz de atrair 2/3 para a votação de uma emenda constitucional acerca da Previdência. A minha visão sempre foi essa, eu sempre falei, não é a primeira vez que eu estou falando isso aqui agora, que a esquerda abdicou de discutir a reforma da Previdência. Quando você abdica de discutir, negando inteiramente, a reforma não deve ser feita, primeiro vem a tributária, tem que arrecadar mais, não pode pagar juros da dívida, você está negando, você está se abstendo de debater uma reforma que iria ser feita. Então, o que é o melhor para você influenciar a reforma? É você debater a reforma, tentar influenciar a reforma, ainda que eventualmente não venha a votar a favor dela no plenário nas votações finais. Não foi isso que foi feito, eu só estou chamando a atenção de uma agenda liberal do atual governo. Agenda essa, e aí de novo vem aqui a minha ênfase, que foi aprovada pelo Congresso. Agora o governo vai encaminhar outras coisas. Vale aqui um parênteses. Se nós perguntarmos qual foi a privatização que esse governo fez até agora que dependeu de uma aprovação do Congresso Nacional? Nenhuma. O governo privatizou, leiloou, sim, leiloou pré-sal, privatizou subsidiárias da Petrobras. Agora, nada disso foi feito com aprovação do Congresso, nada disso passou pela mão dos políticos, ou pelas mãos do Congresso, da Câmara ou do Senado. O Salim Matar, lá o dono da Localiza, que entrou na Secretaria de Privatização, esse ano, já faz algum tempo isso, alguns meses, é possível achar na internet, ele deu uma entrevista dizendo que estava muito desanimado do governo, que notava uma resistência imensa a uma agenda de privatização. Veja, uma pessoa que vivia do mundo das nuvens, no mundo delirante, da doutrina ultraliberal, que sempre defendeu privatizar tudo, entra num governo. Quando chega lá, senta na cadeira, descobre de onde vêm as resistências às privatizações. Vem dos políticos. O Temer chegou a anunciar a privatização, que iria tentar fazer, ou que desejava fazer, a privatização do aeroporto de Congonhas. Parou de falar, não fez, por conta da resistência dos políticos. Os políticos, e aí são políticos do Centrão também, eles indicam pessoas que ocupam cargos nas empresas estatais. E aí eles resistem às privatizações. E esse governo não conseguiu fazer, até agora, nenhuma privatização. E pode ser que não faça. E pode ser que não faça privatização alguma. Vamos ver, não está claro se vai acontecer. Essa agenda que o governo acabou de encaminhar para a Câmara dos Deputados, agenda liberal de Paulo Guedes, sobre municípios, enfim, várias medidas liberais, é uma agenda que o governo vai jogar lá e não vai se empenhar para aprovar. Ele não se empenhou para aprovar a Previdência. Não houve a política de agraciar os políticos de uma maneira, sim, aqui e acolá, Rodrigo Maia, Alexandre Baldi, algumas lideranças, algum recurso sendo contingenciado e depois liberado, mas essa política não foi adotada de maneira forte, de maneira ostensiva, visando manter, por exemplo, algo como a capitalização, como também não foi utilizada no decreto de armas. Então nós estamos hoje vivendo um presidencialismo de coalizão que não é o presidencialismo de coalizão que nós vivíamos no passado. Tem um presidencialismo de coalizão? Sim, mas é de uma maneira branda. Eu tenho vídeo aqui no canal sobre as instituições brasileiras, tá? E sobre especificamente o presidencialismo de coalizão. Então, eu não vejo essa afirmação que as pessoas têm, o governo se sustenta enquanto ele tiver sua agenda liberal, enquanto aprovar sua agenda liberal. Não é assim. Quem está fazendo isso hoje, o governo pode facilitar, ser um facilitador da aprovação disso, mas quem está tocando a aprovação na prática, o governo encaminha a proposição e quem toca na prática a aprovação disso é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então a pressão da sociedade sobre deputados e senadores pode ter o efeito de barrar várias dessas reformas, como aconteceu na reforma da Previdência. Então o que eu estou colocando aqui é a dinâmica do jogo político. A dinâmica do jogo político permite isso, uma vez que o governo não vem se empenhando na aprovação de suas reformas. Então essa afirmação de que o governo dura enquanto durar
a sua vontade de implementar, de aprovar e executar uma agenda liberal, não é uma afirmação meio caricata, digamos assim, exagerada, é uma caricatura, né? Na caricatura se exageram os traços. Não é como está realmente acontecendo. O que nós estamos vendo tem mais a ver com a combinação entre alguma iniciativa do governo, sim, porque ele envia a proposição, mas muito mais a ver com as ações do Congresso. Nós estamos em outubro, o recesso legislativo começa ao final de dezembro, há muito pouco tempo para que se tramite efetivamente coisas complexas, ainda mais com essa conflagração, essa guerra interna que hoje se vê na Câmara dos Deputados, que hoje se vê em função das declarações dos filhos do presidente da República, as brigas internas do PSL. Então eu sugeriria a você ver de uma maneira um pouco mais com gradações de cinza do que simplesmente preto e branco, quer dizer, ou aprova tudo que é liberal, ou tem lá, ou então não aprova, não está funcionando desse jeito. Obrigado.